Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores. Vamos a mais uma aula, continuar aí nossa temática sobre dinâmica. Objetivos da aula de hoje, então. Vou enunciar aí os princípios da dinâmica, os 3 princípios de Newton. Apresentar para vocês o conceito da força de atrito e, ao mesmo tempo, aí, apresentar aí, dar algumas dicas aí para a resolução de exercícios de dinâmica. Beleza? Lembrando, então, o que nós já vimos, já apresentei para vocês, já discutimos aí o conceito de força, aquele agente capaz de modificar a velocidade de um objeto ou de deformar aí um objeto. Apresentei algumas forças, alguns tipos de força, então, força de tração, aquela força que aparece quando eu tenho uma corda, um barbante. Força-peso, força de atração entre 2 objetos que têm massa, e força normal, aquela força de reação entre o contato de um objeto com uma superfície. Apresentei também a ideia de força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam no corpo, e também já apresentei um dos 3 princípios de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Mas aí eu vou reforçar essa ideia, vou mais uma vez ressaltar esse princípio e já serve um pouco como revisão para a gente também. Beleza? Os princípios de Newton, então, são esses 3. O princípio da inércia, o princípio da ação e reação e o princípio fundamental da dinâmica. O primeiro aí a ser enunciado, o princípio da inércia, de maneira formal, aí a gente pode perceber o que está delimitado aqui. Um corpo sob a ação de uma força resultante nula permanece em equilíbrio, seja em repouso ou em movimento uniforme. O que significa isso, né? Então, a primeira parte, se um corpo está sob a ação de uma força resultante nula, é importante lembrar desse conceito. Quer dizer uma força resultante nula? Não quer dizer que não tem forças num corpo, quer dizer que a soma das forças é nula, a soma de todas as forças é 0. Claro que você poderia ter também aí um corpo sob a ação de nenhuma força, mas isso é muito incomum. Então, a ideia de força resultante nula, que é a soma de todas as forças, está mais próxima aí do que acontece aí na realidade. Permanece em equilíbrio. O que significa permanece em equilíbrio? Permanecer em equilíbrio é permanecer como está. Não significa que o objeto vai ficar parado. Significa que ele vai ficar parado se ele já estiver parado. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Ele vai continuar em movimento sem alteração da velocidade, ou seja, vai continuar em movimento com uma velocidade constante. Então essa é a ideia de permanecer em equilíbrio. É permanecer como está. Se ele estiver em repouso, ele vai ficar em repouso. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento sem alteração da velocidade. E é isso que tem indicado nessa ilustração. Você tem aí um cara andando de cavalo, o cavalo está com uma certa velocidade e o cara está junto. Se o cavalo para, a tendência aí, se nenhuma força atuar sobre o cara, é ele continuar como estava. Então ele estava com uma certa velocidade. A não ser que alguma força atue em contrário. Por exemplo, ele segurando nas rédeas aí do cavalo. O segundo princípio é o princípio da ação e reação. No princípio da ação e reação, quando uma força é aplicada em um corpo, então tem uma reação igual, só que contrária, no outro corpo. Então, como que acontece aqui nesse exemplo? Eu tenho a bola fazendo uma força no rosto do atleta. O rosto do atleta reage com uma força igual, só que contrária na bola. Por isso que o rosto do cara está deformado, em função da força que a bola faz, e por isso que a bola também está deformada, em função da força aplicada pelo rosto na bola. São forças iguais, só que contrárias, e forças atuantes aí em 2 corpos distintos. Quando a gente fala de princípio da ação e reação, as forças têm que atuar em 2 corpos distintos. E uma repetição aí, o princípio fundamental da dinâmica, que nós já havíamos falado, já havíamos comentado, e já usamos até a equação fundamental da dinâmica. Então, quando eu aplico uma força em um objeto que tem massa, nesse objeto ele fica sujeito a uma aceleração. E a gente escreve essa equação dessa maneira, né? Força resultante, massa vezes aceleração. É a equação que a gente vai usar aí na resolução dos exercícios, basicamente. Eu tenho força, que é a grandeza aí
nova, né, apresentada, unidade em newtons, qualquer força, unidade em newtons, e tenho também massa e aceleração como grandezas aí que a gente já conhecia, cada uma com a sua respectiva também unidade no sistema internacional. Força de atrito, mais especificamente. Então, a força de atrito, simbolizada aqui para FAT ou FAT, os termos para utilizar, para identificar a força de atrito, né? Mas é muito comum em livros e apostilas indicar aí como FAT, força de atrito. Conceito por trás da força de atrito. É uma força que se opõe ao movimento ou à tendência do movimento. Então, se eu tenho um objeto, o objeto está em movimento, e esse objeto não aumenta de velocidade assim indefinidamente, tem uma força contrária aí atuando sobre esse objeto, é a força de atrito. Mas é importante também pensar que a força de atrito não acontece só quando o objeto está em movimento. Também quando o objeto tem uma tendência ao movimento. Exemplo, tem um guarda-roupa, estou tentando empurrar, estou fazendo força, mas ele não sai do lugar. Por que ele não sai do lugar? Porque tem uma força contrária aí me impedindo. É a força de atrito. Contrária à tendência do movimento, não só ao movimento. Origem da força de atrito aqui, ó. Esse que eu tenho aqui um objeto em contato com uma superfície e um zoom aqui, nessa região aqui, entre a superfície e o objeto. Se eu conseguisse dar esse zoom, conseguisse observar isso, eu poderia ver diversas imperfeições aí nas duas superfícies, né? Tanto onde ele está apoiado, na superfície que ele está apoiado, como na superfície do objeto. Então, essas imperfeições é que dão origem à força de atrito. Essas imperfeições impedem aí com que o objeto se desloque aí sem nenhuma... Claro que a gente pode minimizar essas imperfeições, mas não tem como a gente eliminá-las assim no mundo real. Sempre eu vou ter uma força de atrito, sempre eu vou ter uma força que se opõe ao movimento. Eu posso ter uma grande força de atrito, por exemplo, quando eu vou tentar empurrar alguma coisa em um terreno cheio de cascalho, de pedra, ou posso ter uma força de atrito bem pequena, quando, por exemplo, eu estou andando numa pista de patinação. Mas nos dois casos, a força de atrito existe. A gente tem também aí força de atrito no ar, entre fluidos, mas nesse momento nossa atenção vai ficar voltada aí à força de atrito que aparece aí entre o contato entre uma superfície e um objeto. Beleza? Aqui a gente tem uma possibilidade de discussão de força de atrito, que é a força de atrito estática e cinética. Como eu disse, mesmo quando o objeto está parado, eu tenho uma força de atrito. Se eu estou tentando empurrar e ele não sai do lugar, eu tenho uma força de atrito, que é o atrito estático. E o atrito cinético é quando esse objeto já está em movimento. Aqui, eu vou usar aqui, daqui a pouquinho, essa ilustração para falar sobre os dois tipos de força, mas a gente já pode pensar assim. Aqui eu tenho um bloco amarrado preso por uma corda, na outra extremidade um balde. Esse balde está meio vazio, enquanto eu não encho ele, isso aqui ainda continua parado. Força de atrito estático. A partir de um certo momento, quando ele descer, e por consequência ele puxa esse bloco, e aí eu vou ter uma força de atrito cinético. Para essas forças, deixa eu ficar menorzinho aqui, né, para não atrapalhar a visão de vocês. Eu tenho uma relação matemática, claro, para quantificar isso aí. A relação matemática é a mesma, tanto para a força de atrito estático como para a força de atrito cinético. O que muda é o coeficiente aqui. Então, força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. No coeficiente estático, eu vou determinar a força de atrito estático. Para o coeficiente cinético, eu vou determinar a força de atrito cinético. Como eu já enfatizei em alguns momentos, força, a unidade é Newton, força de atrito também vai ser dada em Newton, assim como a força normal. Os coeficientes de atrito são grandezas adimensionais, então não tem unidade. Para tentar entender melhor a diferença entre força de atrito estático e cinético, vou desenvolver um exercício aí junto com vocês. Então, nesse exercício, que é a base da ilustração que eu usei há pouco, eu tenho aqui um bloco preso por uma corda até um balde. Num primeiro momento, esse sistema aqui está paradinho. Só que a gente vai enchendo esse balde com água
até ele atingir uma certa massa, e aí, a partir de um certo momento, a quantidade de água que vai crescendo faz com que esse sistema entre em movimento. Aí eu vou ter o atrito cinético. Então a gente vai ter que fazer esses dois cálculos aí. Calcular o atrito estático e calcular o atrito cinético. Ou seja, calcular o coeficiente, na verdade, né? A questão do exercício é o coeficiente. Então eu vou ter que usar, para calcular o coeficiente de atrito estático, a força de atrito estática, e para calcular o coeficiente de atrito cinético, a força de atrito cinético. Então, são duas questões, a gente vai resolver isso em dois momentos. Para resolver esses exercícios, esse de força de atrito, mas qualquer outro exercício que envolva forças aí nessa temática da dinâmica, tem algumas dicas aí bem úteis. Primeira dica é fazer o desenho com as forças. O que significa isso? Ver para onde que aponta cada força no meu sisteminha. Então aqui no balde e no bloco, eu tenho algumas forças atuando. Força de tração, força normal, força peso. No balde, a força de tração para cima, a força peso para baixo. E a força de atrito aqui, contrária à tendência do movimento. Esse é o primeiro passo, não só para esses exercícios de força de atrito. Qualquer outro exercício nessa temática aí da dinâmica. Faz o desenho com as forças, vê para onde que aponta cada força. Segundo passo, vê se tem aceleração. Quando eu falo ver se tem aceleração, não quer dizer se o cara deu no enunciado ou não. Quer dizer se o sistema está sujeito a uma aceleração. Dependendo da situação, você vai tomar um caminho ou outro. Nesse caso, não tem aceleração. Por que não tem aceleração? Porque o sistema está em repouso, o sistema está parado. Movimentar aqui o bloco ainda, para puxar o bloco. Então aqui não tem aceleração. Como não tem aceleração, eu vou igualar as forças no bloco de interesse. O meu bloco de interesse é o bloco A, porque é onde atua a força de atrito, e eu quero descobrir o coeficiente, mas tem algumas considerações aqui que eu posso ter, que eu tenho que tomar. Peso A é igual ao normal em A. Por quê? Eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo. No bloco A, elas são iguais. Se elas não fossem iguais, se a normal fosse maior, o bloco ia subir. Se o peso fosse maior, o bloco ia descer. Como o bloco está em equilíbrio aqui, elas são iguais. Mesma coisa para força PB e força de tração aqui no balde. Elas são iguais porque o bloco, o sistema está em equilíbrio. E a força de tração aqui no bloco A e o atrito são iguais também. Como a força de tração vale 10 newtons, a força de atrito também vale 10 newtons. Como que eu sei que a força de tração vale 10 newtons? Porque o peso do bloco é de 10 newtons. Se o peso do bloco é de 10 newtons, a tração é de 10 newtons e a tração nas duas extremidades é igual. O que traz uma consequência, então, que a força de atrito também vale 10 newtons. Como eu quero saber o coeficiente de atrito, eu preciso usar essa equação. Aqui eu usei AE para simbolizar a força de atrito estático. Poderia ser FE, FAE. Aí fica a critério de cada um. Se eu quero descobrir aqui a força coeficiente de atrito, eu preciso da força de atrito e da força normal. Eu tenho essas duas variáveis. A força de atrito vale 10 newtons. A força normal vale 20 newtons. Então, o coeficiente de atrito, passo 20 dividindo, 10 sobre 20. Coeficiente de atrito estático, meio. Então, faço o desenho, vejo se tem aceleração. Não tem aceleração, igualo as forças. Força de atrito, nesse caso, igual a força de tração. A partir daí, álgebra. Substituição de variáveis para chegar na pergunta do exercício. O outro item, ele quer o coeficiente de atrito cinético, mas a ideia é a mesma. Primeira coisa, fazer o desenho. Aqui, o desenho é o mesmo, porque o desenho já está feito, né? Eu tenho força normal para cima, força peso para baixo, só que agora, lembre-se, ele já está em movimento. O balde ficou cheio e movimentou o bloco. Então, eu tenho uma força de atrito cinético apontando aqui. Além do desenho, eu vejo se tem aceleração. Aqui tem aceleração, como que eu sei? Porque o bloco, o sistema entrou em movimento. Quando tem aceleração, eu aplico o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual massa vezes aceleração. E a gente vai olhar aqui para esse bloco de interesse de novo. No meu bloco aqui, no meu sistema, né? Na verdade,
qual que é a minha força resultante? Lembrando que força resultante é a soma de todas as forças. Eu elimino aqui tração com tração, por quê? Porque elas são iguais. Força de tração no mesmo fio são iguais. Elimino força peso e força normal no bloco A, não porque elas não existem, mas elas são irrelevantes no meu movimento, porque elas se anulam. O que eu sobra? Sobra força peso no balde e força de atrito no bloco. Força resultante, a soma das forças no sistema. Eu tenho peso para um lado, atrito para o outro, fica peso menos atrito. Igual a massa do sistema vezes a aceleração. Montei aqui a minha equação de forças. Para eu determinar, então, o meu coeficiente de atrito, eu precisaria descobrir a força de atrito e a força normal. Eu tenho algumas relações aqui que eu sei. Força-peso eu já sei, porque é em função da massa aqui no balde. Força normal no bloco A eu sei também, que é em função da massa aqui no bloco A. Só que eu não tenho a aceleração para eu conseguir determinar aqui a força de atrito. Como eu não tenho aceleração, eu vou remeter aqui às equações de movimento uniformemente variado, porque tem aceleração e está em movimento. Eu vou usar aqui a equação aqui do movimento uniformemente variado, adaptada, né, porque a velocidade inicial é zero, não preciso colocar, estava parado e começou a andar. E aí eu tenho o deslocamento, 4 metros, o tempo que ele andou, dado no enunciado, 2 segundos, e minha única incógnita é a aceleração. Eu consigo retomar aqui a minha primeira equação e descobrir o coeficiente. Força-peso eu tinha, força de atrito é μ vezes a normal. A normal eu tinha. A variável que eu ainda não possuía é a aceleração que eu acabei de descobrir. Então, a única variável que ficou aqui em falta é o coeficiente de atrito. Justamente o que eu queria. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. Passo esse 10 para cá. Vai ficar 6 menos 10 menos 4. Multiplica tudo por menos 1, uma possibilidade. 4 sobre 20. 4 sobre 20. Coeficiente de atrito 0,2. Então, eu tenho um coeficiente de atrito quando está em movimento, 0,2, e um coeficiente de atrito quando ele está parado, 0,5. São diferentes. E até porque é bom perceber essa diferença. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Beleza? Tranquilo? Então, aproveitei aqui, além de apresentar a força de atrito, algumas dicas aí bem úteis na resolução de qualquer exercício de dinâmica. Na aula de hoje, então, apresentei aí, terminei o enunciado dos princípios de Newton, princípio da ação e reação, princípio da inércia e o princípio fundamental. Apresentei também o conceito de força de atrito, que é uma força aí que se opõe ao movimento ou à tendência do movimento. Quando está em movimento, é a força de atrito cinético, dado pela equação força de atrito μ vezes a normal. E quando está parado, é a força de atrito estático. Força de atrito estático também é a mesma equação, só que com o coeficiente de atrito estático. Beleza? Tranquilo? Espero que a mensagem aí tenha sido recebida. Espero que todos tenham entendido. Nos veremos em breve, então. Até mais, meninos e meninas.